Eu acho que a gente primeiro poderia dizer que o Augusto Aras é o procurador que nunca achou nada, né? Porque passou esses 4 anos ali, referendando tudo aquilo que de mais atroz fez o governo Bolsonaro. Veja o caso da pandemia, né, quando não tomou qualquer providência para que aquele descalabro na gestão da saúde acontecesse. Veja a omissão dele diante dos diversos ataques que o Bolsonaro e a sua trupe fizeram ao longo de 4 anos de governo contra a democracia, contra as instituições democráticas. Então, é claro, né, acho que o Josias já colocou com muita propriedade. Esse discurso que o Toffoli fez, né, falando inclusive da força do silêncio, talvez ele pudesse ter feito um discurso melhor, optando, como Aras, segundo ele, pelo silêncio. Né, porque para dizer barbaridades como essa, realmente era melhor ter ficado sem falar nada, né, ou ter feito talvez uma despedida puramente protocolar do Procurador-Geral da República, que agora deixa o cargo. Agora, talvez isso aí possa ser explicado também pelo seguinte: nós percebemos no comportamento de Aras e no comportamento de Toffoli algo muito próximo, que é essa adulação do poder daqueles que estão no poder naquele momento como uma bússola, como um norte a ser seguido. Então, nós vimos o quanto o Toffoli se aproximou, primeiro ainda, né, após o impeachment da então presidente Dilma, do governo Temer, o quanto se aproximou, inclusive, dos militares que já começaram a voltar à política durante o governo Temer e depois entraram em massa no governo durante o mandato de Jair Bolsonaro, inclusive tendo até assessor general ali no seu gabinete, e esse assessor depois foi parar no governo Bolsonaro, no Ministério de Bolsonaro. E aí foi só acabar o governo Bolsonaro que o Dias Toffoli começou a ter uma postura de adulação ao novo presidente da República. Se daqui a 3 anos e pouco for outro presidente, muito provavelmente, Toffoli estando lá, ele provavelmente vai também adular esse outro presidente, seja ele continuidade do atual governo, seja ele um presidente eleito pela oposição. Então, é uma bússola que é exatamente a mesma de Aras, né? Que na hora que percebe que a única chance de se manter no cargo era deixar de ser o protetor geral da República do Bolsonaro, para passar a ser um adulador do então eleito e depois empossado presidente Lula, ele muda para esse outro tipo de posicionamento. Embora, de vez em quando, né, dando ali uma colher de chá para o bolsonarismo, aliviando para as cabeças principais do bolsonarismo e descendo a cacetada naqueles que estão lá embaixo, né? Aqueles que, por exemplo, foram incitados pelo Jair Bolsonaro ocupar e de depredar os prédios públicos dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro. Né? Mas pegar esses bagrinhos é fácil, né? O mais difícil era pegar os peixes grandes. E nisso aí Aras se manteve inerte, desde sempre. Então, na realidade, é um período muito nefasto da Procuradoria-Geral da República que se encerra, né? Perto do primeiro, assim chamado engavetador-geral da República, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem Aras uma versão muito anabolizada, muito aumentada disso, porque é muito mais do que apenas, digamos, mandar para o arquivo projetos, ou processos, melhor dizendo, que poderiam ser incômodos ao presidente da República de então. É, na realidade, atuar como uma força ativamente na defesa de um governo que foi o governo que, desde a nossa redemocratização, mais investiu contra as instituições democráticas. Então, concordo com o que o Josias falou de mim. É patético o discurso do Toffoli, mas é o discurso de alguém que se comporta de uma forma muito parecida com a forma de Augusto Aras. Né? Alguém que quer, na realidade, para reforçar o seu próprio poder e a sua própria condição, flertar sempre, agradar sempre quem tem poder naquele momento, no caso, o governo de plantão. E não foi só o Toffoli, né? O Gilmar Mendes, inclusive nas redes sociais, fez questão de também elogiar, né, Augusto Aras. Ele coloca: a conclusão do mandato de Aras deixa um legado de reinstitucionalização do Ministério Público Federal. A judicialização e a criminalização da política não são instrumentos de transformação social, mas sim estratagemas de grupos que nos últimos anos arvoraram-se na deturpação da lei como estratégia de instrumentalização política.
a democracia se faz com um MP independente e imparcial. E é esse que é o ponto interessante, né? Será que Augusto Aras mostrou que o Ministério Público é algo imparcial e independente? E é claro que Augusto Aras respondeu ao ministro Gilmar Mendes, foi às redes sociais para dizer e agradecer, obrigado pelas suas palavras, foi o que ele escreveu nas redes sociais, para um cidadão ciente da importância do respeito à Constituição e às leis. A oportunidade de conviver esses 4 anos com juristas de elevado nível no Supremo levaram-me a relevantes reflexões acerca de que a Suprema Corte pode muito fazer muito pelo bem do Brasil. Essa rasgação de seda, Fabiola, chega a dar um certo nojo mesmo, sabe? Porque a pergunta que a gente deveria fazer em relação ao discurso do Dias Toffoli é: o que teria acontecido se o Augusto Aras tivesse cumprido a sua obrigação? O que teria ocorrido se o Augusto Aras, quando o Bolsonaro desvirtuou o feriado de 7 de setembro, tivesse agido em defesa da democracia? O que teria ocorrido no país se o Augusto Aras tivesse agido quando o Bolsonaro reuniu embaixadores no Palácio da Alvorada para falar mal do Brasil, falar mal do sistema eleitoral brasileiro e mentir sobre as urnas eletrônicas? O que teria acontecido com a democracia brasileira se o Aras tivesse cumprido a sua obrigação? Talvez não tivéssemos o 8 de janeiro. E o Gilmar Mendes, do mesmo modo, ele diz que o Aras reinstitucionalizou o Ministério Público Federal. Isto é uma das mais grossas mentiras que alguém poderia dizer. A pretexto de despolitizar o Ministério Público, o Augusto Aras bolsonarizou a chefia da Procuradoria-Geral da República. A pretexto de desmontar a Lava Jato, o Augusto Aras criou o lavajatismo com sinal trocado. Ele não denuncia ninguém acima de um certo nível de poder e renda. Ele chegou a desdenunciar personagens como o Arthur Lira. O Arthur Lira, a Procuradoria, o braço operacional do Augusto Aras, a Lindora Araújo, formulou uma denúncia muito tenaz, forte, rigorosa contra o Arthur Lira. De repente, ela desdenunciou o Arthur Lira. A mesma que havia denunciado, desdenunciou. Onde ela havia enxergado provas irrefutáveis, ela passou a enxergar indícios duvidosos. E a pretexto de descriminalizar a política, Fabíola, portanto, o Augusto Aras condescendeu com políticos criminosos. Então não dá para aceitar esse tipo de discurso de ministros do Supremo que também conspiram contra o interesse público por vezes, né? Então, é o contrário do que dizem o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. É um desastre. O Augusto Aras é simplesmente o pior procurador-geral da República de todos os tempos. Tá aí, tem outras pessoas falando aqui justamente isso. Concordo com o Josias, tenho nojo, é o único sentimento que me ocorre neste momento, Reinaldo, participando conosco aqui no nosso All News. Bom, quem está no lugar dele agora? Eliseta Paiva Ramos, é a subprocuradora que assume amanhã a PGR como interina. E a gente já teve outros episódios, né, de os interinos ficarem por mais tempo, né, até o presidente escolher alguém e essa pessoa ser submetida à avaliação do Senado. Bom, quem é Eliseta? Eliseta é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ela tem uma ótima relação com Augusto Aras, essa proximidade com Aras. Integrantes do Ministério Público, ouvidos pelo UOL, relataram que ela mostrou independência como corregedora-geral do Ministério Público e que deve ter uma atuação técnica no comando da PGR. A subprocuradora ganhou destaque recentemente, no entanto, por criticar o serviço de motoristas da Procuradoria. Um dia ela estava sem motorista e ela falou, agora vou ter que pegar um Uber, vamos até assistir esse trecho. Nós vamos ficar com transporte assim? Cada vez que eu pedir um motorista, no dia seguinte vai ser uma dolorosa interrogação, ele vai ou não, eu que vou ter que ligar para cá, eu vou ter que pegar o Uber
Como é que vai ser isso? Não tem um motorista responsável? Será que quando a gente ligar, eles não podem passar o nome e o telefone do motorista? Pelo menos para a gente exigir o comparecimento? E... Ai, Cláudio Couto, tem que pegar o Uber para ir dar aula? Que absurdo pegar um Uber, né? Não tem um motorista que vai te buscar o pessoal. Foi para cima dela com isso. E teve também um outro ponto aí na história da subprocuradora, que é o fato de ela ter assinado uma nota de apoio à nomeação de Sérgio Moro ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, em 2018. O documento foi assinado por 150 procuradores, entre elas ela, com elogios, falando da contribuição dele ao Brasil e que ele merecia realmente ser ministro. E aí, o que esperar dela como interina? Olha, precisa ver quanto tempo, Fabiola, primeiro vai durar essa interinidade, né? Porque o presidente Lula já declarou que não tem pressa aí para a indicação de quem venha a substituir o Augusto Aras, e aí, consequentemente, também a procuradora interina. Então, é claro que se ela tiver muito tempo de interinidade, a gente pode ter um comportamento que vai poder ser aferido com mais clareza, né? E parece que ela é um pouco ambivalente, né? Ao mesmo tempo que teve essa proximidade toda com Aras, tem aí talvez essa peculiaridade, né, que você apontou, esse incômodo com ter que esperar o motorista e não chamar Uber. Eu prefiro ir de metrô logo de uma vez, que é mais fácil. Mas, enfim, talvez ela não tenha um metrô perto da sua casa em Brasília, aí fica mais complicado ir para o trabalho dessa outra maneira, tem que esperar realmente o motorista da Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, voltando ao que realmente importa. Olha, é difícil saber, né? Porque, como eu falei, ela tem posições um pouco ambivalentes ao longo do tempo. Em certos momentos, ela se mostra mais descolada dessa postura do grupo do Aras, né? Não tem a mesma postura, por exemplo, da Lindor Araújo, que era o lugar-tenente do bolsonarismo dentro da Procuradoria-Geral da República, fazendo par ali com Aras, né? Mas em outros momentos, enfim, revela uma proximidade muito grande com ele. O Lula está certo? Gênero e raça não são critérios? Claro que o Lula não está certo, né, nessa história, até porque ter uma pessoa boa no STF que vai fazer um bom trabalho, que é o critério que ele está apontando como critério fundamental, e claro, é um critério fundamental, isso não exclui a possibilidade de ser uma pessoa negra, de ser uma mulher negra, até porque o pressuposto da fala dele seria, bem, para ser uma pessoa boa, não pode ser uma pessoa negra nem mulher, não pode ser escolhida com base nesses critérios também. Será que não vai se encontrar ninguém qualificado dentro dessa outra situação, né, de ser uma mulher negra, de ser uma... Enfim, é uma fala sem sentido desse ponto de vista. É claro que, na realidade, ela é uma fala que só faz sentido se a gente entende o seguinte: o que Lula quer indicar é um amigo, é uma pessoa com relações pessoais fortes com ele, assim como foi no caso do seu advogado, né, do Zanin, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. E se ele não tiver esses laços pessoais fortes com nenhuma mulher negra, ou com uma mulher, pura e simplesmente, ele não vai indicar alguém com essas características, né? Então, a questão não é a qualificação, digamos, geral dessa pessoa. A questão é a vinculação pessoal que quem vier a ser indicado tenha com o presidente da República. E claro que isso é um péssimo critério, né? Porque, primeiro, né, a gente sabe que personalismo não combina com república, não combina com democracia, né? É exatamente o oposto. Claro que não poderia ser, eventualmente, algum tipo de vínculo pessoal também uma condição impeditiva, pura e simplesmente. Mas ela não pode ser a condição determinante, que é o que está virando. Então, na realidade, pessoa boa, dentro dessa fala do presidente da República, é pessoa com quem eu tenha um vínculo pessoal de confiança. E, na verdade, acho que o presidente poderia, por exemplo, consultar gente à sua volta. Por exemplo, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que é um jurista, que é um militante do movimento negro, né, que trabalha junto a outros movimentos preocupados com a questão da diversidade, como o movimento feminista, e poderia, pura e simplesmente, perguntar se ele não tem uma lista de juristas negras que poderiam ser indicadas para o Supremo Tribunal Federal e conversar com elas, fazer como lhe foi sugerido ali pelo Gregório do Vivier, né? Tomar pelo menos um café com essas pessoas, né? E o que, aliás, fez com que o do Vivier virasse alvo de um ataque cerrado
né, daquelas pessoas que pura e simplesmente acham que não se pode contestar nada que o presidente da República diz ou pretende fazer, né, como se ele fosse um pouco o Papa na sua infalibilidade em questão de doutrina, né, e fosse para qualquer assunto relativo à política, fosse completamente infalível e incapaz de cometer erros. Então, na realidade, o que a gente está vendo aí é uma imensa insensibilidade do presidente da República, uma incoerência com outras coisas que ele defende em outros momentos, inclusive, acho que o Josias foi muito feliz em lembrar, defendeu no seu discurso na ONU, que foi um bom discurso, diga-se de passagem, mas na hora de transformar isso em medidas práticas, refuga. Então, acho que realmente é uma argumentação do presidente que simplesmente não para em pé. E fora isso, né, a questão de ele escolher a raça e o gênero, né, falar isso, né, ele acaba afastando uma discussão ampla do que é a diversidade e a diversidade no lugar de poder, né, que é bem amplo isso, não é só uma questão da raça e gênero ali, não é um critério, é algo bem maior. Bom, agora é 8 horas e fala, Josias, a gente está um pouquinho atrasada, que o professor Cláudio Couto precisa se despedir da gente. Fale. Muito rapidinho, o problema até você mencionou bem, além de descartar esse dado que deveria ser levado em conta, que é a raça, o sexo do escolhido, o gênero, o problema é por que isso está sendo descartado? Está sendo descartado porque o presidente está procurando ele está bolsonarizando, Fabiola, o processo de escolha do procurador-geral e do ministro do Supremo. Na prática, os petistas detestam que se diga isso, mas ele está repetindo o Bolsonaro. Bolsonaro escolheu o ministro do Supremo porque tomava tubaína com ele e o outro porque rezava junto com a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. O procurador-geral ele escolheu porque ele sabia que o Aras não ia fazer o serviço que a Constituição lhe reserva. O Lula está fazendo a mesma coisa, ele está buscando personagens segundo os seus critérios personalíssimos ali de proximidade, pessoas com as quais ele possa puxar o telefone e ligar e falar, olha, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. A mesma coisa do Supremo está acontecendo na Procuradoria. E não é isso que a Constituição prevê, Fabiola. Há 35 anos, quando o Congresso Constituinte, presidido pelo Ulisses Guimarães, converteu o Ministério Público numa entidade independente, o que se imaginou é que ia surgir um órgão respeitável, que defenderia os interesses da sociedade. Então, bastaria o Lula. O Lula fez isso nos primeiros mandatos dele. Ele escolheu pessoas que não eram propriamente vinculadas a ele. Para procurador, ele escolhia na lista tríplice. Para ministro do Supremo, ele indicou pessoas que tinham uma reputação ilibada e um currículo a exibir. É pena que ele tenha desvirtuado os seus próprios critérios para aproximar os critérios atuais de escolha dessas autoridades, que são importantíssimas, relevantíssimas, ele aproxima do método Bolsonaro de escolha. É uma pena. Foram aparecendo postagens da equipe de Aniele e aí a coisa ficou ainda mais grave. A gente está vendo aí um post da chefe da assessoria especial da ministra Aniele Franco, que postou nas redes sociais uma crítica aos torcedores de São Paulo. Tá aí, ó, a gente consegue ver. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Foi o que escreveu Marcele de Coté. Ela acompanhou a ministra nessa final da Copa, no lançamento de uma ação contra o racismo. Outras postagens que vieram também de outras assessoras. Independente da diretoria fascista dos pau do cu, ela falou, que acha que merece vestir a camisa desse clube para sempre Flamengo. Não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Ela também escreveu ela com a camisa do Flamengo lá no estádio do Morumbi. Enfim, foram algumas postagens que foram bem polêmicas e falando, inclusive, criticando paulistas, paulistanos, são paulinos e também o uso da FAB. Onde está o erro aí, professor Cláudio Couto, ou é exagero por parte dos oposicionistas? Olha, Fabíola, acho que são 3 situações diferentes, né? E aí é preciso tratá-las de acordo com o que elas são. Acho que no caso da ministra, né, até o vídeo que ela fez, postou, e acho que nisso mostrou até que não tinha nenhum problema de mostrar que estava indo para esse jogo, para fazer uma atividade do Ministério no voo da FAB.
houve até transparência, não vejo nada demais. Poderíamos até questionar se era preciso ir num voo da FAB, um avião específico para isso, se não seria melhor em voo de carreira. Aí é uma questão muito mais de cálculo, né, do que é mais econômico. Imagino que o voo de carreira seria mais econômico e talvez pudesse ser utilizado do que propriamente o voo da FAB. Acho que a gente pode até discutir isso, mas não estava indo a lazer, estava indo, evidentemente, a trabalho, fez ali uma graça do ponto de vista de quem está indo para o estádio, mas acho que muito mais para criar ali um ambiente descontraído na postagem que fez, do que porque realmente estivesse indo ali para um jogo como uma torcedora comum. Agora, no caso das assessoras, né, aí a gente tem uma situação muito complicada, principalmente no caso da primeira, né? Essa que faz um comentário, que é um comentário completamente equivocado, né, a respeito do que é, inclusive, o torcedor de futebol, né? Preconceituoso, né? Um comentário que não cabe a alguém que está no Ministério da Igualdade Racial. É incompatível com o exercício de uma função nesse órgão, né? Me parece até daqueles casos que mereceriam demissão do cargo, porque é de uma gravidade imensa. Inclusive atacando as pessoas pela sua origem étnica, atacando as pessoas pela sua territorialidade, né? O fato de serem paulistas ou não, qual é o problema? Né? Isso é um demérito? Né? Isso é um problema? Ela está num governo, inclusive, que está cheio de outras pessoas paulistas, inclusive, falei dele aqui agora há pouco, o ministro Silvio Almeida é também paulista. É um problema isso? Né? Ele, por conta disso, merece ser tratado como alguém que não merece respeito, e ela fez isso com referência à torcida de São Paulo, que, aliás, diga-se de passagem, eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque não sou São Paulino, sou corintiano, uma torcida com muita gente negra. Muita gente negra. Quer dizer, essa imagem caricata, né, do torcedor são paulino como um membro da elite branca, isso é uma distorção da realidade. Na realidade, isso sequer corresponde aos fatos, e mesmo que fosse, eventualmente, um time de uma população branca, vamos imaginar um time do interior de Santa Catarina, ou Criciúma, ou Joinville, isso não é motivo para um ataque dessa natureza. Né? Isso, na realidade, mostra um despreparo para aquela função, e insisto, acho que é uma pessoa que merecia ser exonerada do cargo que ocupa. A segunda, né, não chega até esse ponto, ela faz um ataque à torcida à diretoria do seu time, o time para o qual ela torce, né, um ataque grosseiro até pelo que ela escreve, sendo uma pessoa num cargo público, não devia escrever esse tipo de coisa numa rede social, né, usando até palavras ali, expressões de baixo calão. Mas, enfim, acho que pelo menos não adentrou ao mesmo tipo de situação, ao mesmo tipo de problema que entrou a primeira assessora, que aí sim, me parece, cometeu um erro gravíssimo e merecia ser responsabilizada por isso, inclusive para que o Ministério mostre qual é a sua pauta, qual é a sua forma de agir, não tolerando a intolerância, não tolerando o preconceito, não tolerando, inclusive, a estigmatização do outro, que me parece que é o que aparece na postagem dessa pessoa. Professor Cláudio Couto, a gente está vivendo esse momento. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso All News. Um beijo e até a próxima. Um beijo, Fabíola, um abraço também para o Josias, um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou. Tchau, isso. Tchau, professor. Volte sempre, professor. Ô, Josias, a gente já está com o nosso convidado na ponta da linha aí, mas eu queria te ouvir rapidamente também sobre esse caso da Aniele e da assessora dela, né? Eu acho que o mais forte foi essa assessora, que é a chefe, inclusive, mas outras assessoras também fizeram outros posts. Mas no caso da Aniele, usar avião da FAB pode ou não pode? Nesse caso, é necessário ou não é? E uma postagem como essa para alguém que faz parte do Ministério e está lá atuando, né? E faz um ataque desse aos torcedores do São Paulo. A ministra Aniele Franco, ela foi em missão oficial, estava trabalhando. O ideal seria que todos os ministros utilizassem o mesmo avião da FAB, né? Ela mesma diz que foi lá junto com o ministro do Esporte, tem outro ministro. Não vejo problema na utilização do avião da FAB, não, Fabíola. E o que eu acho que é problemático no caso da Aniele é a forma irracível com que ela reagiu às críticas. Uma ministra de Estado está sujeita a críticas. Ela tem que responder de forma sóbria. Ela está numa vitrine pública. E, tendo ingressado nessa vitrine, ela precisa se acostumar às críticas, mesmo aquelas críticas mais injustas. Então, acho que a ministra foi muito ríspida ao responder às críticas. É melhor que ela responda de forma sóbria e justifique. Olha, estive lá a trabalho, não fui passear,
e é justificável. Agora, em relação às assessoras, as duas, Fabíola, isso é caso de demissão sumária. Uma das assessoras da ministra, ela faz exatamente o oposto do que a Aniele Franco diz ter ido fazer lá no Morumbi.